Bom, então agora nós vamos analisar a questão da sociedade, a gente chama de movimentos sociais da República Velha. Agora assim, poxa, mas como assim movimentos sociais? Gente, vou começar aqui então esse capítulo, né, da nossa República Oligárquica, ou da Primeira República, como você preferir, falando, usando esse termo aqui, que é de um historiador da UF, que organizou alguns livros sobre República, e o livro sobre a Primeira República ele chama o tempo do liberalismo excludente. Tempo do liberalismo excludente, ou seja, uma república liberal excludente. Então a gente vai olhar para essa palavrinha aqui, liberal, e perceber como nessa conjuntura ela foi prejudicial para a sociedade como um todo. A gente falou até agora aqui da intervenção do Estado para favorecer as grandes oligarquias, para favorecer a economia, favorecer o café. Tranquilo. Mas a gente tem que olhar como esse liberalismo foi excludente em relação aos setores menos favorecidos da sociedade. Então, começar por aí. Então, entender que é uma república que gasta o seu dinheiro, gasta a sua energia, tá? Para garantir o bom andamento da economia, para garantir os preços do café no mercado internacional, e não há uma política de intervenção para garantir o que a gente chama do bem-estar social. Não é à toa que a crise dessa república, que a gente vai estudar no módulo mais à frente, a crise dessa república, a Revolução de 30, o que vai significar para a gente a Revolução de 30 e o início da Era Vargas? O fim de uma república liberal e o início de uma república o quê? Intervencionista, um Estado interventor. Perfeito? Então essa é a ideia que a gente tem que ter. Então a república liberal ela é excludente, ela exclui grande parte da população e isso vai acabar explicando os grandes movimentos sociais que a gente tem nesse período, desde o final do século XIX até a década de 1920. E a gente vai dividir aqui esses movimentos em dois grupos, os chamados movimentos rurais e os movimentos urbanos, tá? Que na verdade não era nem precisava dividir assim, mas a gente vai dividir só para ficar didático. E a gente começa então falando nos movimentos rurais, perfeito? Aí vamos agora, olha, muito cuidado. Dificilmente hoje as questões de vestibular trabalham cada um desses movimentos. É difícil isso acontecer, tá? Porque a gente tem aqui, ó, vamos lá, os movimentos rurais que aparecem no teu vestibular, né? Que são citados no seu vestibular. A gente tem aqui, ó, Canudos, né? Nós temos aqui, ó, Contestado. São exemplos de movimentos rurais. Eu vou citá-los aqui, vou explicar rapidamente. Tá? Cangaço. Aí esses são os campeões de bilheteria. Né? Aqueles que mais aparecem aí. Tudo bem? No lado dos movimentos urbanos, a gente fala aí basicamente de dois movimentos. A gente vai falar da revolta da vacina, tá? Essa que aparece demais no nosso vestibular. E a gente vai falar da revolta da chibata, tá? Que cá entre nós, na minha concepção, nem devia entrar como movimento urbano e tal, né? Porque a revolta da chibata é uma revolta dentro da Marinha Brasileira e que tem os seus problemas lá bem específicos em relação às Forças Armadas. Tudo bem? Mas essa é mais ou menos a conjuntura. Tá? Aqui a gente tem outros movimentos rurais, tem os movimentos urbanos? Tem. Mas os que aparecem mais são esses aqui. E aí vamos trabalhar primeiro aqui, movimento rural. O que explicaria, né, quando a gente vai pensar em vestibular, o que explica, porque as questões normalmente buscam isso. Qual é a conjuntura brasileira no campo que explica a eclosão desses movimentos? Então a gente tem que lembrar que o responsável por esse processo, o principal responsável é a grande concentração de terras. É a questão do latifúndio, é a questão do coronelismo, é a falta de acesso à terra, é a pobreza no campo, que até hoje existe, a gente sabe disso. Né? Então a ausência de um Estado que garanta esse bem-estar social no campo, assim como na cidade, mas a questão do campo aí, né, principalmente nesse latifúndio, nessa exploração da mão de obra rural, explica 90% das questões, né, que trabalharam esses movimentos sociais rurais no período da Primeira República. Perfeito? Claro que aqui entram algumas outras questões, como o messianismo. Né? Porque assim, eu soube que tem messias aí, os líderes religiosos. Sim, é verdade. Então, só que cuidado, fala assim, o pessoal seguiu Antônio Conselheiro em Canudos porque eles eram fanáticos religiosos. Cuidado.
Na verdade, seguiram Antônio Conselheiro porque ele significou naquele momento uma possibilidade, uma alternativa àquela vida que esses sertanejos viviam. E não necessariamente porque eles eram fanáticos, isso era o discurso da República. Chamar aquele bando de sertanejos de fanático legitimava o processo o quê? De extermínio, de guerra contra o Arraial de Canudos. Tudo bem? Então, cuidado. Por mais que eu tenha um líder messiânico aqui no Contestado, né? Líder messiânico lá em Juazeiro, não significa que esse seja o principal fator que explique o processo. O principal fator é o latifúndio, a concentração de terras, a pobreza no campo. Perfeito?